pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Pelo título desse vídeo, vocês sabem que eu andei armando uma aí pra vocês, porque eu deixei uma votação maravilhosa lá no Insta pra vocês escolherem qual ia ser minha próxima leitura. Na verdade, tudo começou com uma caixinha que eu perguntei o que vocês querem que eu leia. E aí eu peguei tudo que tava naquela caixinha se repetindo e decidi fazer esse vídeo, que provavelmente vai demorar um tempo pra vocês verem, tá? Porque eu tenho consciência das minhas limitações. Hoje é dia 26/8. Provavelmente eu vou terminar esse vídeo muito depois, às vezes meses depois. Então eu não sei. Para você deixar aquele suporte para sua criadora de conteúdo, você vai dar um like, você vai comentar aí embaixo alguma coisa, se você acha que eu tô certo, se você acha que eu tô errado na questão aí dos livros, né, o que eu tô achando de cada livro. E não deixa de hypar esse vídeo. Quando você curte no celular, tem uma opção ali que aparece hypar. Isso ajuda com que o YouTube entenda que ele pode entregar esse vídeo para mais pessoas. E não sei se isso vai ser uma coisa comum aqui nesse canal nosso, mas eu decidi fazer esse experimento e um desafio para mim mesma, porque todos esses livros que foram votados lá, que eu já vou falar para vocês, são livros que de fato eu quero ler. Então eu decidi fazer um projeto para esses livros, que é isso daqui que vocês estão vendo. Então quais eram as opções, gente? As opções eram Amber Dark, que é o livro do Brandon Sanderson, que foi o último que ele lançou, da Cosmere, eu ainda não li no lançamento. Catabasis, alguma coisa assim, o jeito de falar pode ser diferenciado, né, que é da R.F. Kuang, que foi lançado hoje lá na gringa, e ele sai aqui em setembro, dia 5? Setembro? Sei lá, acho que tô inventando essa data, mas sai no início de setembro. O outro livro foi Foundry Side, que é um livro que já tem na minha estante há um tempão, e toda vez que eu falo que tem alguma coisa encalhada na minha estante, vem os 3 benditos comentários de "E Foundry Side?". Então, vamos ter Foundry Side aqui também. E qual que era o último, gente? Eu acho que foram esses. E Fúria Vermelha, que é o livro que eu vou começar nesse nosso desafio. Porque esse livro aqui foi o que venceu, foi o que vocês queriam que eu começasse a ler. Então vocês vão acompanhar aí o vlog de leitura desse livro. E o que eu pensei em fazer com vocês? O livro tem, vamos descobrir junto quantas páginas. 465 páginas. O que eu posso fazer é, quando chegar por volta da página 100, eu vim aqui dar um update para vocês, e aí eu vou sentindo o que eu posso fazer. Às vezes uns 3 updates, 2 updates de cada livro. Não quero me alongar muito em cada um, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas eu acho que na página 100 eu já posso ter uma noção do que o livro é sobre. Porque vocês sabem que eu não gosto muito de ler sinopse, né? O que eu sei desse livro, tá? O que eu sei? Que aqui a gente tem uma divisão de classes que é dividida em vermelho, também tem prata, cinza, sei lá, alguma coisa assim, as classes são divididas dessa forma. Tô falando um monte de abobrinha aqui, porque é o que eu escuto, tá, gente? Depois eu vou vir aqui falar de fato o que é o livro. E aqui a gente vai ter meio que uma revolução por vingança de um dos vermelhos, que teoricamente é a classe mais baixa ali. E aí, é isso que eu sei. É um sci-fi, fantasia, não sei o quanto de fantasia tem, mas eu acho que eles se misturam um pouquinho. É um sci-fi com fantasia e distopia. É isso, tudo meio que no subgênero ali, né? E eu vou começar a ler por Fúria Vermelha, vou atualizando vocês e vou chegando nesses outros livros. Eu disse que ia tentar atualizar, eu não sei se foi nesse vlog ou em outro vlog que eu disse que eu ia tentar atualizar vocês quando eu chegasse por volta da página 100. Pois é, eu estou no capítulo 13, que é página 134. Por que eu vim atualizar vocês aqui? Não cheguei em si no final, no meio do livro, mas cheguei num momento que eu consigo entender o que está acontecendo. Então é isso que eu vim falar com vocês. Para vocês que não sabem o que é a Fúria Vermelha, e eu já não sabia muita coisa quando eu tava falando com vocês aí no primeiro take, é basicamente uma distopia. E é uma distopia um pouco diferente, porque ela é uma distopia depois que os humanos saíram da Terra e colonizaram o espaço. Então aqui no caso a gente tem um personagem que eu esqueci o nome dele, gente. O Daryl, que ele é de Marte e ele é um vermelho. E aí qual que é toda a explicação aqui dessa história? Os vermelhos, eles meio que fazem escavações
e eles retiram um gás, eu acho, foi isso que eu entendi. Eles retiram um gás da parte inferior de Marte, do subsolo, eles moram no subsolo, e eles retiram essas partes, esses gases lá dessas partes do subsolo, para que qual que é a premissa, né? O que eles falam que eles estão fazendo? Para que em algum dia Marte consiga ser habitada, né? Para que a parte superior de Marte vire um lugar que possa ser habitado. Então é basicamente isso que eles estão fazendo. E o nosso personagem principal, que é o Daryl, e tem um ponto ali que o pai dele, isso logo no início, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô nem contando spoiler. O pai dele meio que entrou numa rebelião e foi morto quando tinha 25 anos, ou seja, muito novo. Se eu não me engano, o nosso personagem principal tinha 6 anos quando o pai dele morreu. E aí, desde esse tempo, ele nunca pensou nessa revolução, ele nunca quis se rebelar, até que a esposa dele cria nele uma pulguinha atrás da orelha, falando com ele que as coisas não deveriam ser assim. E tem um grupo terrorista aqui que chama Ares, o grupo terrorista. E eu achei interessante, porque Marte porque é aquele negócio da mitologia grega e da mitologia romana, né? Eu acho que Marte é romano, o deus da... não seria o da guerra em si, mas ele seria o equivalente a Ares, que seria o deus da guerra na mitologia grega, né? É o que eu peguei aqui mais ou menos. E aí, o grupo terrorista, entre aspas, né? O grupo que é oposto a essa galera aí que tem todas essas convicções é a galera lá de Ares, né? E aí, meio que o nosso personagem principal vai se meter ali com esse grupo para ele poder tentar fazer, de certa forma, uma revolução, porque aconteceu uma coisa ali. É basicamente isso. Confesso que no início aqui eu fiquei um pouco assim, gente, eu tô lendo esse negócio certo? Porque teve pelo menos uns 2 capítulos aqui que era tanta palavra que eu não entendia, tanta coisa que eu não entendia, que eu fiquei assim, o quê? Por isso que eu dei um gás pra poder ler um pouco mais rápido, sabe? Porque se eu lesse um pouco mais rápido, eu ia passar esse momento de estranheza. E eu acho que esse momento de estranheza passou. E o único ponto aqui que eu quero falar, porque eu acho que a próxima vez que eu vim falar com vocês, provavelmente eu já vou ter finalizado o livro, tá? A não ser que tenha uma coisa muito específica que eu queira vir aqui falar com vocês. Mas uma coisa que eu tô ficando de olho, assim, como ele é um livro que é ficção científica, mas ele é uma distopia também, será que o autor vai ser bom o suficiente pra me surpreender? Entendeu? Porque eu posso ter lido algo semelhante antes. Na verdade, já li algo semelhante antes. Não é extremamente igual, até porque se fosse igual ele não escreveria, né? Mas ele vai me surpreender? Espero que sim, porque vocês não iriam votar pra isso daqui e me indicar isso daqui se fosse ruim. Então eu vou continuar lendo. Tô gostando bastante, acho que tá fluindo bem. Os capítulos ficam em média de 20 minutos, eu sei porque eu tenho também a versão no Kindle. Eu sempre compro nos dois, gente, porque assim, eu não aguento ficar segurando o livro lendo de noite. Então, tem a versão do Kindle, então os capítulos sempre ficam ali por volta de 20 minutos, sabe? Então é isso, vou atualizando vocês, espero que me surpreenda, porque estou animada com o livro. Não, falei que ia aparecer ao final somente do livro, só que já teve uma coisinha que me incomodou, e aí eu vim aqui falar. Na verdade, gente, eu tô na página 206, aqui assim, chegando em 50%, tá vendo? Tá bem pertinho ali, deve estar uns 40 e poucos por cento. E eu já tô na parte 3, tá, do livro, que é a parte, deixa eu ver aqui o nome pra vocês, Ouro, tá? Enfim, o que me incomodou aqui? Eu acho que eu falei com vocês do início do livro e tal, como que é, isso daí não vou me repetir. Sabe uma coisa que tá me incomodando aqui, que eu acho que eu não esperava isso? Por que tem uma escola? Ele teve que ir pra escola pra poder lutar, degladiar, ver o que é que ele vai fazer com os outros ouros. E eu não estou sendo muito fã de livros que tenham escola. Sabe por quê? Me cansa. Eu acho que eu posso citar dezenas de livros que começam com esse negócio de escola. Tudo bem que nem sempre, eu imagino que nem todos os livros vão se passar na escola, tá? Esses 3 livros, eu acho, dessa primeira trilogia, não vai se passar na escola, mas é um pouco cansativo. Por exemplo, só que vem na minha cabeça, vai vir Guerra da Papoula, tem escola, Nevernight, tem escola. Então, assim, parece que todo mundo, para fazer uma revolução, tem que vir numa escola, né? Ele tem que entrar pra escola para começar a fazer essa revolução. Eu achei que o livro, não é que ele é jovem, mas ele também não é 100% adulto. Eu acho que só do personagem ter 16 anos já é uma coisa que
leva mais para uma ala jovem do que para uma ala adulta, mas a brutalidade do livro é alta, então por isso que eu levo mais para a parte adulta do que para a parte jovem. Tá longe de ser uns Jogos Vorazes, assim, no sentido de ser leve, apesar de tratar de assuntos pesados, porque os assuntos pesados aqui são realmente pesados. E eles têm que fazer escolhas de vida ou morte, realmente, bem mais pesados do que Jogos Vorazes, apesar de Jogos Vorazes ser vida ou morte também. Vocês me entenderam? Então tá bom, depois eu venho aqui atualizar vocês, eu acho que aí sim eu venho no final, tá? Atualizar vocês, porque eu quero ver o que vai rolar. E porque desde o último take se passaram pelo menos uns 6 dias, 5 dias, e eu finalizei, tá? Fúria Vermelha. E eu vi o último take antes de começar esse daqui, pra eu não me repetir, e foi muito engraçado, porque eu falei assim, gente, é um pouco parecido com Jogos Vorazes, mas não é assim Jogos Vorazes. É sim, gente, é sim. Porque o livro inteiro, quase, depois daquela parte que a gente se falou, o livro inteiro se passa dentro de uma arena, em que os participantes vão ter que lutar para poder sair dessa arena ou para poder sair vencedor. Mas, como esse vídeo aqui não é um vídeo com spoiler, eu vou te dar uma noção do que eu achei desse livro. E, gente, vamos lá. Eu não quero ofender ninguém. Eu acho que a literatura, ler, é algo muito pessoal. É algo que eu posso gostar de uma coisa que você detesta, ou eu posso ter lido livros que me deram uma bagagem completamente diferente da sua, e isso não quer dizer que eu tenho mais bagagem, quer dizer que eu tenho uma bagagem diferente da sua, entendeu? Então, quando vou analisar esse livro, eu tenho que levar em consideração tudo que eu já li na minha vida. Assim, o que é de novo nesse livro? O que ele me apresenta de diferente? Entendeu? Então vamos partir daí, não é ofendendo ninguém, pelo amor de Deus. Até porque eu gostei do livro. Só que ele não foi um livro revolucionário para mim, o que é para muita gente, e tá tudo bem. Eu sei que esse livro foi lançado... Aqui tá 2014, que foi pela Globo Livros, né, aqui. Só que eu acho que esse livro, ele é mais velho. Eu não sei se ele é 2014 mesmo, mas ele tem, assim, quando ele foi lançado, ele é um livro que faz muito sentido nessa época, entendeu? E por que eu falo isso? Porque esse livro aqui, pra mim, foi a junção de várias coisas que eu já li em outros livros. De uma forma diferente, mas não diferente o suficiente para ele inovar naquilo que eu achei que ele ia fazer, entendeu? Então vamos lá. Nada aqui tem spoiler, eu já falo isso 1000 vezes, porque às vezes as pessoas não gostam de ver vlog porque acham que vai ter spoiler. Não tem spoiler, tá? A escrita dele é uma escrita que vai rápido, sim, com certeza. Eu não sei se eu falei em algum momento aqui nesse vlog, ou se foi no outro vlog que eu tô fazendo também, que eu não me conectei com os personagens. Eu acho que não foi nesse vlog, tá? Qual que é o problema aqui? O autor não descreveu o suficiente os personagens, ou não me deu um background tão grande dos personagens, a ponto de eu conseguir diferenciar assim que eu leio o nome. Então isso me dificultou um pouquinho, porque só teve um personagem aqui que eu de fato conhecia, a não ser o Daryl, que é o principal, né, que acho que é o Severo, que é o nome dele. Ele é o único que eu de fato conheço ele, sei características, porque o autor me mostrou ele. E ele, inclusive, foi o personagem que eu mais gostei. Então, assim, eu senti que faltou um pouquinho ali me entregar essa parte. E para um vermelho que tá infiltrado, entrando na galera dos ouros ali, esse personagem, ele é muito cheio de si, vamos colocar assim. Ele parece que nada dá errado pra ele, no sentido assim, aconteceu alguma coisa que deu errado, mas você, pela escrita, pelo jeito que o autor tá colocando, você já sabe que ele vai levar melhor. Porque, aparentemente, ele é muito super, hiper inteligente em um piscar de olhos, assim, em uma passagem rápida, porque a passagem que ele leva esse treinamento é tão rápida no livro, o treinamento antes de entrar de fato nessa escola, é tão rápida que eu acho que eu não tive essa impressão de que ele gastou tempo e que ele se melhorou tanto a ponto de superar uma pessoa que está sendo treinada desde criança, entendeu? Então isso acho que foi o pacing, eu acho que foi a forma que o autor decidiu contar o livro para mim, que não foi genial, não foi assim, nossa, você pegou uma coisa super que todo mundo já faz, Jogos Vorazes, Divergente, enfim, você pegou uma coisa que todo mundo já faz e mudou muito isso. Não, a única coisa aqui que tem de diferença é um pouco da violência mais explícita que vai ter nesse livro. Mas foi um livro que mudou a minha vida? Não foi um livro que mudou a minha vida. Foi uma leitura ruim? Também não. Foi uma leitura muito mediana, no que eu esperava que ele fosse ser mesmo, e
todo mundo nos meus stories vieram conversar comigo. E engraçado, uma coisa, vou xingar vocês agora, tá? Senta aí que agora eu vou falar de vocês. Na hora de começar a ler o livro, todo mundo, ai meu Deus, Fúria Vermelha, é tão bom, você lê Fúria Vermelha, você vai amar, tititi, tó. Ok. A partir do momento que eu cheguei no final desse livro e coloquei lá nos stories assim, acho que eu não tô gostando tanto, surgiu o povo do bueiro pra falar, realmente esse livro eu não gosto muito não. Ô gente, cadê as pessoas pra me falar, antes de eu começar o livro, que o livro não era tão bom assim? Tipo assim, as pessoas só foram aparecer depois. E depois eu percebi que é porque a fanbase de Fúria Vermelha é tão grande que as pessoas têm medo de falar mal. E outra, eu nem tô falando mal, entendeu? É só realmente uma visão minha. E, gente, se eu virasse e falar, nossa, esse livro é ruim, isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai mudar nada na sua vida, porque você pode ainda assim amar o livro. Muitos livros que às vezes as pessoas falam muito mal, eu amo. E também acontece o contrário. Então, assim, achei engraçado que é muito polarizado. Esse livro é 8 ou 80. E aí, a galera que gostou veio pra mim falar, Lorena, pega o livro 2 não tem nada a ver com o livro 1, parece até outro autor. Aí eu pensei, gente, como assim parece até outro autor? Eu tenho aqui o livro 2, ele tá bem aqui no cantinho, eu tenho o 2 e o 3. Eu ganhei o 2, na verdade eu ganhei a série toda, esse daqui eu ganhei de uma seguidora que me mandou quando ela tava lendo, acho que ela me mandou de presente de Natal, gente. Foi a Janaína que me mandou essa daqui, eu sempre deixo aqui dentro, tá? Quando me mandam. Eu acho que o Gustavo e a Lavínia me mandou o segundo e o terceiro foi Larissa. Mas tá tudo aqui, eu acho que eu vou ler. Não foi um livro que eu achei ruim, assim, falei, nossa, que negócio podre, nunca mais vou ler. Não, eu vou continuar. Só que a minha dificuldade é, por eu não ter amado tanto livro assim, a vontade de pegar o 2 é bem baixa, mas eu acho que eu não vou deixar essa série morrer, porque se essa série morrer, assim, eu ficar muito tempo sem ler, ferrou, porque aí vai acontecer igualzinho aconteceu. Qual que é o livro ali? É o A Cidade de Bronze, que eu quero continuar a série, mas eu me perdi no meio do caminho e me ferrei, entendeu? Dito isso, tá tudo certo com Fúria Vermelha, gente? Me conta aí qual foi a sua experiência com Fúria Vermelha, porque eu gosto de ouvir a opinião da galera. Terei que ler o resto pra poder falar de fato se a série vale a pena ou não. E outra coisa também, que eu esqueci de falar. Ele é um livro que realmente parece que foi o primeiro livro do autor. Eu não sei se realmente foi, eu acho que foi, mas parece que ele estava escrevendo com muita vontade de colocar cenas que chocam, sabe? E aí se você lê a cena que choca, você fala assim, ah tá, acho que ele colocou isso daqui pra dar uma chocadinha, mas eu não me choquei, sabe? Foi isso que aconteceu. Mas eu vou dar sim chance ao segundo livro, tá, gente? Não vai ser uma série que eu vou jogar fora, nem nada do tipo. Agradeço quem também indicou, porque eu acho que era uma leitura que eu tinha que passar. Assim como qualquer pessoa que lê fantasia tem que passar por Senhor dos Anéis, na minha opinião, eu acho que esse daqui é uma distopia legal. Indicação também, gente, se você nunca leu nada de distopia, você é novo aí no mundo das distopias, você não passou naquela parte de 2010 até 2015, que distopias eram lançadas assim, você vai amar isso daqui, porque você não vai ter lido nada tão parecido, entendeu? Então tá. Dito isso tudo aqui de Fúria Vermelha, o próximo livro que eu vou ler vai ser Catábasis, tá? Que é da R.F. Kuang. E aí, próximo livro que eu vou ler nada, porque eu já tô no capítulo 2. Ele chegou aqui em casa, eu tava ansiosa pra esperar, tava ansiosa pra chegada dele. E ele chegou aqui em casa, e agora eu estou no capítulo 2, que é a página 41. Nem andei muito com esse livro aqui não, gente. E o pouco que eu sei dele é que a R.F. Kuang se baseou em vários clássicos aí, como O Inferno de Dante, para poder trazer esse livro aqui. E aí as pessoas estão assim, porque você tem que ler tal livro, você tem que ler tal livro, você vai ter que ler esse livro antes de ler esse livro. Gente, peraí. Vamos largar de ser louco? Tá? Vamos largar de ser louco, porque a R.F. Kuang não ia fazer um livro em que eu tenho que fazer um doutorado sobre o que ela se baseou o livro. Tudo que ela quer contar pra gente, ela vai contar pra gente através do livro. Ah, Lorena, mas eu quero ler. Ótimo, eu não quero. Eu vou ser a pessoa que vou entrar no livro. A única coisa que eu tive de contato com o Inferno de Dante foi uma HQ da Nova Fronteira, que eu tenho aqui, que é uma adaptação, tá? Que chama... O Inferno de Dante. Essa é a HQ que eu tenho aqui. E aí eu vou na fé, gente. Vou lendo aqui, vou descobrindo as coisas junto, de acordo com o R.F. Kuang quer que eu descubra. E aqui a história é basicamente... eu acho que é Alice o nome da personagem principal. É, Alice. Ela estuda em Cambridge e é uma Cambridge mágica, assim, pelo que eu entendi, tá, gente? Isso aqui é a parte inicial.
aqui da sinopse. E aí, ela tem o objetivo de ser uma das mentes mais brilhantes lá e tal, de trabalhar com essa parte. E ela tá numa pós-graduação ali em Cambridge. Só que o que acontece é que o orientador dela, que é um orientador, tipo assim, ele é o cara, ele morre num experimento mágico muito, assim, bobo. Foi uma morte idiota, sabe? Exatamente, foi uma morte meio idiota. E esse professor é o Jacob. E aí ela decide que ela vai descer ao inferno, assim como as camadas e tal, e etc., para poder buscar esse professor, porque ela precisa dele para poder ser aprovada e ter ali os méritos e os louros assim que ela formar. Só que não vai ser tão fácil assim, porque primeiro ela vai ter que fazer... Opa, peraí que chegou minha encomenda. Voltei, gente, minha encomenda era de coisas de bebida, porque eu tô sem carro hoje, precisava comprar uma coisa aqui, enfim. Aí chegou minha Coca Zero, já coloquei na geladeira. E vamos lá, deixa eu voltar aqui pra onde é que eu tava com vocês. Aí eu acho que eu tava falando que a R.F. Kuang vai se basear aí nessa do Inferno de Dante e algumas outras coisas clássicas pra poder contar essa história pra gente. E aí a Alice, que é a nossa personagem, tem essa ideia genial de ir lá buscar o professor, porque ela queria ter os louros, né, da formação. Só que tem um porém, o outro aluno, que é meio que o arqui-inimigo dela ali, que é o Peter, eu acho que esse que é o nome dele, que ainda, gente, capítulo 2, não decorei o nome de ninguém. O que dirá no final, porque eu já não decoro o nome de ninguém mesmo. Enfim, eu acho que é esse outro cara aí, ele teve a mesma ideia que ela. Ele falou, também vou lá buscar ele, bora junto? Os dois meio que se detestam, assim. Dá pra ver que eles têm uma história junto, e que essa história não acabou muito bem, ainda não entendi, mas eu sei que eles se conhecem, eles tinham uma intimidade que agora eles não têm. É basicamente isso. E aí a gente vai acompanhar aí essa jornada deles para buscar o professor. Um pouco interessante, né? Uma coisa interessante sobre a R.F. Kuang é que em Babel, por exemplo, ela trata bastante disso, sobre essa parte de academia, né? Porque ela terminou o doutorado dela, e aqui seria um doutorado também que essas pessoas estão terminando. E a gente que, assim, se vocês não sabem, eu ainda meio que assim, eu sou formada, né? Ainda meio não. Eu sou formada, eu sou nutricionista, mas eu sempre me interessei muito pela área acadêmica. Assim que eu terminei a minha graduação, eu já emendei uma pós-graduação, depois eu fiz uma outra pós-graduação, 2 especializações dentro da minha área, e eu sempre me interessei muito em escrever artigo, e agora, no momento, também estou no processo aí de fazer uma outra coisa relacionada à área acadêmica. Então é muito interessante você ler, porque a área acadêmica, mesmo que seja em uma área completamente diferente da sua, é mesmo que o mesmo mundo, às vezes hostil, às vezes, tipo assim, nada muda, é tudo a mesma coisa, independente da área. E aí você vê que isso daqui vai ser um prato cheio para quem é da área acadêmica também. Mas se você não é, acho que tá tudo de boa. Entre Babel e esse daqui, dos primeiros capítulos que eu li, eu tô achando esse daqui um pouco mais fluido, talvez? Pode ser, mas ainda não cheguei nas partes de explicação que a R.F. Kuang costuma fazer, de várias explicações. Enfim, é isso. Vamos fazer no mesmo esquema, talvez perto lá da página 200, que é aqui perto do meio, e depois, no final do livro, eu venho atualizar vocês. Então, pessoal, não me matem, tá? Mas aconteceu uma coisa. Eu estou em 90% já de catábases. E eu falei que eu ia vir atualizar vocês na página 200, mó mentira, tá? Não vim atualizar, não. Mas eu vim dar uma ideia geral do livro antes de terminar, porque eu acho que na hora que terminar, eu vou ter uma ideia completamente diferente, e aí é melhor que eu venha aqui falar a ideia geral, mais ou menos, tá? Então, basicamente é isso, tá? De premissa que eu falei no vlog passado, aí no take passado. E a única coisa aqui que eu poderia falar esse livro, ele se assemelha muito com o Andamento de Babel, tá? E aí, quando eu falo isso, eu quero falar isso em relação a não se parece com Guerra da Papoula, obviamente. A Guerra da Papoula eu acho que é até uma forma mais jovem da Kuang trazer os acontecimentos, mas é nada jovem ao mesmo tempo, porque é uma narrativa mais jovem. O tema é pesado, entende? Só que esse livro aqui, ele se assemelha muito mais com Catábasis, com Babel, do que, de fato, com Guerra da Papoula. E tem nada a ver com impostora. Nem Babel e nem esse daqui tem nada a ver com impostora, tá? Qual que é a questão aqui? Eu falei isso nos stories,
e é uma coisa que eu acho que vai influenciar demais a sua experiência. Por que que esse livro me pegou de uma forma um pouco diferente, talvez, do que vai pegar em você, ou vai te pegar da mesma forma que me pegou? Eu sou uma pessoa da área acadêmica, então, quando você tá na área acadêmica inserida e você vê as coisas que ela tá colocando aqui e como o mundo é cruel na área acadêmica, você tem uma visão completamente diferente desse livro, porque ele é uma crítica absurda às loucuras da área acadêmica, às coisas que a gente se submete na área acadêmica para poder passar, para poder ter um artigo publicado, enfim. Então isso daqui pega muito para essas pessoas. Eu acho que se você não é tanto da área acadêmica, você pode se divertir, obviamente, mas não te pegue tanto assim. Sobre o sistema de magia desse livro. É um sistema de magia que funciona nos paradoxos. Eu achei um sistema de magia legal, mas eu acho que ela se ateve muito menos na explicação desse sistema de magia e focou muito mais no resto do livro. Ou seja, eu acho que esse é um livro de fantasia? Acho, mas eu acho que a vibe Dark Academia dele é maior do que o de fato fantasia, entendeu? Apesar de tudo ser fantasioso, a galera literalmente foi pro inferno buscar um professor, né? Tipo, oi? Mas, vocês entenderam, né? Que talvez se você tá procurando um livro que tenha um sistema de magia super elaborado, em que você consegue entrar no mundo e saber tudo que acontece. Não é esse livro. Não é esse livro. Assim como Babel, pra mim, não foi esse livro. Apesar de ter um sistema de magia muito legal também, que se perde em traduções, enfim. Apesar disso, ele também não é um livro de fantasia super fantasioso. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E esse livro aqui, ele. Tudo que eu gostaria de comentar dele, eu não posso comentar porque seriam spoilers. Mas tem uma parte aqui. Não vai ter spoiler, tá, gente? Relaxa. Nenhuma parte desse vlog tem spoiler. Mas tem uma parte aqui que eu me senti a pessoa mais inteligente do mundo. Porque se vocês não sabem, eu não sou das matemáticas. Eu sou assim. A pessoa falou, o que é 1 mais 1? Eu já tô, meu Deus, que pergunta difícil. Porque eu tenho um pouco de descalculia, tá? E não tô zoando, eu tenho, tá? Então é uma coisa que me persegue na vida. E esses termos matemáticos, essas coisas aqui, eu entendo, mas eu às vezes não sou a pessoa que mais vai compreender. A parte de linguística eu entendo um pouco mais do que, de fato, essa parte matemática. Mas teve uma parte aqui que foi um parágrafozão assim, ó. Essa palavra existe? Nem sei. Um negócio enorme, um parágrafo desse tamanho, só falando de conduta médica. E eu tava assim, uhul, conduta médica, essa parte eu entendo. E aí eu tava discutindo esse livro aqui com a Jaqueline, que a gente tá fazendo uma leitura coletiva sem querer. Porque a Jaque, ela me segue no Insta, mas a gente vive conversando, a gente já se encontrou várias vezes. E aí, ela tava começando a ler, eu tava começando a ler, aí eu falei, ó, tô no capítulo tal. Ela, eu também tô no capítulo tal. E acabou que nosso ritmo de leitura é muito parecido. Exceto que ela já terminou o livro ontem, eu vou terminar hoje. Mas é um ritmo muito parecido, a gente tava conversando. Aí eu falei com ela assim, nossa, eu não acredito que eu acabei de entender um parágrafo inteiro de explicação complexa, mas que era da área da saúde, tá, gente? E eu ainda contestei o diagnóstico, tá? E aí, na hora que eu contestei o diagnóstico, veio na parte de baixo acontecendo do personagem contestar o diagnóstico. Gente, eu tô muito da área da saúde mesmo, não tem nem como. Eu sou muito da área da saúde e me dá um orgulho de entender de área da saúde. Eu falo que é a área que eu mais gosto e realmente é a área que eu amo, né? Foi o que eu escolhi fazer. Então, eu não posso comentar do que era essa parte, mas se você for ler o livro, você vai saber qual era a parte que discute questões de saúde. É bem já pro meio do livro, final do livro. Outra coisa aqui também que eu tenho de crítica, mas aí ela se arrumou depois, foi que no início, o livro ele tem a nossa linha do tempo que a gente já está acompanhando eles lá no inferno, e tem a linha do tempo do passado que a gente está entendendo toda a dinâmica deles com os professores. Então vai ter um capítulo do Peter falando sobre ele com o professor e um capítulo dela falando sobre ela com o professor. Só que o que me pegou é que esses capítulos são no passado, mas tiveram outros capítulos no passado também, e às vezes eles estão fora de ordem. Uma coisa aconteceu para frente, outra coisa aconteceu para trás, e aí a Kwang deixou para deixar a linha do tempo arrumada no final desse capítulo, e eu fiquei tipo assim, isso aqui é antes ou depois daquela parte? E aí eu fiquei um pouco confusa em relação a isso, mas depois se arrumou. O que eu espero do final desse livro? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. A única coisa que eu quero aqui
é a única coisa que o livro me prometeu, que eles vão atrás do professor. Então eu espero fortemente que esse cara apareça, né? Porque vai que ele não aparece. Será que ele não aparecer vai ser uma explicação boa? Não sei, eu não sei. Eu quero que esse professor apareça, eu quero que ele venha e preste contas para mim de tudo que ele fez de ruim com as pessoas, entendeu? Eu quero que esse cara apareça, é isso que eu espero pro livro. Não tem nada mais que eu espero. E eu também tenho ele no Kindle, né? Então eu tô 90%, eu tô bem mais pra frente do que tá de fato aqui. Mas enfim, é isso que eu tenho pra falar desse livro aqui, por enquanto. E eu vou atualizar vocês no final do livro. Outra coisa também que eu falei nos stories, se você tá preocupado, achando que você tem que ter um doutorado pra poder entender o que a R.F. Kuang tá fazendo aqui, não precisa se preocupar não, gente. Tem formas de você ler esse livro. Tem gente que vai ler esse livro pesquisando todos os teoremas, todas as coisas, todos os paradoxos da internet enquanto lê. E tem gente que não vai fazer isso. Então, assim, eu acho de boa. Eu acho também, eu dei uma sugestão pro pessoal nos stories de talvez pegar o livro e ir anotando em um post-it todas as coisas que você quer pesquisar, e depois do parágrafo, ou depois da sua depois do parágrafo não, depois do capítulo, ou depois da sua sessão de leitura, você vai lá e pesquisa, porque aí você vai estar com a cabeça voltada para entender aquilo dali, do que de fato ficar parando toda hora. Mas enfim, eu volto no final do livro pra gente conversar. Acabei Catábasis. A luz aqui não tá das melhores, gente, mas eu tô, assim, um pouco sem paciência de ter que gravar esse take amanhã. E como é um vlog, a gente tá de boa, né? Nem sempre tem que estar com a iluminação 100%. Vamos lá, eu acabei o livro. E o que eu tenho pra falar pra vocês? Esse é o mesmo dia que eu postei o vídeo nas minhas duas redes sociais falando sobre você não precisa ter um doutorado para entender Catábasis, o que eu fortemente acredito, tá? No BookTok gringo, teve muita gente falando, você tem que ler Ulisses, você tem que ler Dante, você tem que ler várias coisas pra você poder entender o livro. Não, gente, você não precisa disso tudo pra você poder entender o livro, tá? Sendo bem sincera pra você. O que vai acontecer? Se você leu todas essas bibliografias para poder chegar nesse livro, provavelmente você vai tirar dele um pouco mais do que uma pessoa que não leu. Mas absolutamente tudo que tem no livro que você precisa entender 100%, a autora te explica. Basicamente, citou uma coisa, você, tipo, daí, aí embaixo ela vai te explicar. Então, necessariamente você precisa ler? Não. Se você tá usando isso como pretexto para poder ler o que você quer, no sentido assim, há muito tempo que eu quero ler esse livro aqui, que pode ser importante para Catábasis, então vou aproveitar para ler. Show, vai fundo. Até porque faço isso muito com outros livros que eu quero ler, enfim. Igual ler outro livro do King para poder ler outro livro do King, entendeu? É tipo isso, para poder pegar uma referência melhor. Não te julgo por fazer isso, porque faço e gosto, mas você falar que você precisa para todo mundo falar, pra você poder ler esse livro, você tem que ler esse. Você não precisa ler, gente, vai fundo, tá? Eu não sou uma pessoa com altos conhecimentos matemáticos, como eu falei, e não fez diferença nenhuma no final eu não saber ou saber. Alguns conhecimentos eu tinha, mas outros era mais... Tudo bem, ela explicou o que precisava e é isso. E a grande crítica desse livro, gente, é basicamente o meio acadêmico. Ela deu uma chapuletada no meio acadêmico. É uma fantasia, mas ela usou isso daí para poder colocar como é triste você tá no meio acadêmico em que para você valer alguma coisa, você tem que se submeter a pessoas sendo abusivos com você, tanto fisicamente quanto mentalmente, ou fazendo chantagem com você, ou te diminuindo para poder ter uma vantagem em cima de você, quanto esse meio é tóxico, isso tudo para você valer 1 centavo, e ainda depender da boa vontade das pessoas de te dar uma indicação, sendo que você sabe que você vale, só que as pessoas fazem com que você sinta que você não vale nada. Entendeu? É isso, é sobre isso. E é essa crítica de você ter que saber tudo o tempo todo também, de que você não pode ter erros, de que você não pode... você tem que ser 100% você saber tudo, absolutamente tudo está no seu controle. É a crítica a isso. E é basicamente isso que as pessoas querem fazer antes de ler o livro. Você entende como é que isso é contraditório? Entendeu? Em todo livro. Enfim, eu achei isso muito doido, que todo mundo quer ditar regras de tudo que você deve fazer, enquanto o livro, ao mesmo tempo, é uma quebra de regras, sabe? Enfim, acho que vocês me entenderam. Quem leu também vai entender, vai puxar tudo. E foi um livro que eu tive um aproveitamento muito bom.
Comparando com os outros livros, eu não sei se eu consigo comparar e colocar em um ranking pra vocês o que eu prefiro mais, porque tá muito fresco na minha cabeça, sabe? Eu acho que eu precisaria de mais tempo pra poder ele marinar na minha cabeça, pra eu poder de fato comparar com outros livros. Eu acho que o que mais assemelha seria Babel, tá? Que da autora, né, que seria o Dark Academia. E é isso de Catábasis. Eu não acho que é um livro complexo, eu acho que você pode ler do jeito que você quiser. A única coisa que esse livro requer de você é atenção. O que qualquer outro livro requer. Se você não tem atenção para ler, se você está buscando uma leitura super assim, não preciso prestar atenção, eu não preciso juntar um neurônio com o outro, esse livro não é para você. Esse livro é para quem quer fazer todas as sinapses, entendeu? E realmente entender. Ele não é complexo de entender, mas você querer que a autora mastigue, cuspa na sua cara, pegue de novo, mastigue, cuspa mais na sua cara, isso não vai acontecer. R.F. Kuang, tá? R.F. Kuang. Se você quiser começar por esse livro, eu não vejo problema nenhum, até porque nenhum livro dela tem conexão entre si, e ela escreve pelo menos 3 gêneros, porque a gente viu diferente, né? Gêneros, subgêneros. Teve o de romance, que é o Yellow Face, impostor aqui. Teve o fantasia, alta fantasia, que foi o Guerra da Papoula. E teve também esses 2 de Dark Academia, Babel e Catábasis. Eu acho que ela foi muito pertinente no livro. Não tiraria nem colocaria nada ali. A única coisa que eu acho que, pra mim, ele não foi extremamente surpreendente, o final. Ele foi um livro muito linear pra mim. Eu não acho que em nenhum momento eu fiquei extremamente ansiosa em ver o que ia acontecer, tá? Mas isso é positivo também, eu não tenho o que reclamar do livro. Com certeza ele seria, eu não sei se um 4,5 ou 5 estrelas, eu não sei, acho que eu não favoritaria esse livro, mas novamente, deixa eu marinar na minha cabeça, porque depois eu posso mudar de ideia. Às vezes eu tô olhando lá meu Goodreads de uma nota de um livro que eu li 2 anos atrás, e eu falo, nossa, essa nota tá totalmente errada, eu vou lá e mudo. Então assim, eu posso mudar a qualquer momento a nota, tá? Dito isso, o próximo livro que eu vou ler, eu ainda não tenho em mente. Eu acho que eu vou ter que dar um hiato nesse vídeo aqui. Eu li 2 livros em seguida, eu vou ter que parar um pouquinho, porque eu preciso trabalhar, né, gente? Depois eu vou voltar, porque faltam 2 outros livros, Amber Dark e o Foundryside. Deixa aí seu comentário sobre Catábasis, que eu tô bem ansiosa pra saber o que o povo tá pensando também. Porque no dia que eu postei esse vídeo, tá todo mundo assim, eu sabia que os gringos estavam falando tudo mentira, porque os gringos que difamaram aí o livro, né, falaram que você precisava ler 85 livros, enfim. Deixei o seu comentário e até o próximo take. Aí, vlog, voltei com o mais novo livro que iremos iniciar. Finalizei ali o último livro, e é engraçado porque vocês veem esse vídeo e ele começou há muito tempo, tá? Deve ter uns 2 meses. Só que eu não consigo ler todos os livros seguidos um do outro. Então eu comecei Foundryside, tá? Vamos lá. Esse daqui, eu tava com uma expectativa? Tava com uma expectativa. Era alta? Não. Mas vocês estavam certos. Esse livro aqui, ele tá muito bom, muito, muito bom. Já vi que várias pessoas comparam ele com alguns livros do Brandon e etc. Sistema de Magia. Eu gostei bastante. Vamos lá, a primeira sinopse aqui, a gente vai conhecer a Sância, acho que é o nome dela mesmo, Sância, estranho o nome dela. E ela é basicamente uma ladra, mas ela tem um poder especial. E aqui no início do livro, o que eu gostei bastante é aquele livro de fantasia que a construção de mundo é bem aos poucos, sabe? Ela não vai ser uma construção de mundo em que você vai ter que demorar muito tempo. Igual o livro do Brandon. Se você pega o Caminho dos Reis, você fica muito mais perdido do que de fato achado quando você tá lendo o Caminho dos Reis. Aqui não. Aqui a gente vai estar mais encontrada. E eu tava com saudade de fantasia assim, gente. Às vezes eu gosto de uma coisa complexa, gosto. Mas às vezes eu gosto de uma coisa simples, sabe? Que até o simples depois vai sendo desenvolvido. Vocês vão me entender. Porque aqui a nossa personagem principal já começa o livro roubando uma coisa. A gente já tá vendo ela no curso ali de roubar uma caixa de madeira. Ela tem uma habilidade especial de que ela consegue encostar em alguns objetos, ou, por exemplo, encostar no chão e conseguir saber o que tem no quarto, sentir o que tem no quarto, enfim, as coisas assim, as coisas que aconteceram. Não sei se as coisas que aconteceram ali ou sentir as coisas no momento. Eu acho que é no momento, tá? E nesse mundo aqui, a gente tem alguns objetos que são inscritos. O que são objetos inscritos?
É como... É basicamente... O exemplo que eles dão aqui de início é uma carroça. Você pega uma carroça, você coloca uma coisa, uma inscrição que é específica em uma língua lá, eu ainda estou descobrindo isso, e você faz essa carroça achar que ela está andando para baixo, ou seja, ela está descendo uma ladeira, sendo que na verdade ela não está descendo uma ladeira, ela está indo para frente. Então você não precisa de nenhum cavalo, de nada para levar aquela carroça, porque a carroça acredita que ela está descendo, apesar dela não estar. Então ela andaria sozinha. É basicamente isso. Você dá um comando para um objeto e esse objeto passa a ser responsivo àquele comando que você deu. É basicamente isso. E essa menina, a Sância, ela consegue encostar a mão no objeto e descobrir mais ou menos o comando, o que é que ele tá fazendo ali. É isso que eu entendi até agora, gente, porque eu acho que eu li 3, 4 capítulos e esses dias foram bem atribulados aqui. E eu não consegui pegar tanto pra ler assim, sentar a bunda e ler muito tempo, entendeu? Eu não consegui ainda. Tô com outras leituras abertas também, mas eu queria muito começar essa daqui porque eu queria chegar no final do ano com essa leitura finalizada, entendeu? E a gente já tá naquela reta final, né, das metas sendo construídas. E aí, o que vai ser o problema aqui de toda a situação? Ela vai roubar esse objeto. E ela tem esse poder porque ela é uma pessoa modificada. Ela tem uma inscrição de placa na cabeça dela e a gente ainda não sabe o que é que tá rolando aqui. Isso tudo é meio que sinopse, assim. Nada rolou aqui o suficiente pra ser um spoiler pra vocês. Ela tem essa inscrição de placa na cabeça, que a gente também não sabe como que chegou lá. Mas chegou lá. E aí ela rouba essa caixa e nessa caixa tem um objeto que é muito específico. Eu não vou falar pra vocês o que é. Esse objeto em específico, poder de mudar toda uma questão da sociedade ali. E é perigoso cair nas mãos erradas. Ela tava roubando isso pra ganhar um dinheirão, depois que ela descobriu qual objeto que ela roubou, agora ela meio que tem que fugir com esse objeto. É isso que a gente tá trabalhando aqui no momento. Sobre a escrita, uma delícia. A escrita é muito fácil de ler, tô gostando muito. O sistema de magia é muito interessante. As pessoas falaram que o sistema de magia era um pouco parecida com o Caminho dos Reis. Eu achei mais parecido com Warbreaker. Mas não de uma forma ruim, sabe? Não sei nem se o autor se baseou realmente no Brandon Sanderson ou não, quando esse livro saiu, mas não me interessa, gente. Se o livro é bom e eu tô gostando, ótimo. E aí eu tô acompanhando essa menina aí, tô gostando bastante. E tô no início do livro, acho que eu tô em 20% dele ainda. Então não tem muito por que falar pra vocês em relação ao enredo em si, porque é só essa parte inicial dela roubando as coisas, a gente descobrindo um tiquinho ali do dia a dia dela, enfim. Finalizei Foundryside. Estou aqui com o livro e tá sendo muito engraçado gravar esse vídeo, porque pra vocês está sendo takes em cima de takes e tá tudo certo. Só que a gente já tá no dia 22 de outubro. Vocês lembram quando eu iniciei o vídeo? Acho que eu até falei aí pra vocês, até eu já me esqueci. Porque é muito engraçado que, pra a gente fazer leituras espontâneas, leituras que eu quero fazer, tem que ser extremamente programado. Porque às vezes a gente tem leituras que a gente tem que fazer no meio do caminho, tanto para o trabalho, ou clube do livro que eu tenho. Então, assim, algumas leituras no mês, elas estão sempre trancadas. Então, eu preciso organizar muito bem para poder fazer essas outras leituras, sabe? De forma mais fluida. E eu vou confessar para vocês que eu entrei numa... Esse mês de outubro não tá sendo um mês, assim, tão excelente no sentido criativo pra mim, sabe? Me senti um pouco desanimada. Acho que é final de ano, né? A gente tem essa sensação de que... nada que eu faço, o algoritmo ajuda, enfim. Então, todas as vezes que vocês podem curtir o vídeo, comentar, eu sinto que vocês estão mais perto de mim e que o que eu tô fazendo faz sentido, entendeu? Mas isso é uma coisa que vai e volta, gente. Eu não sou uma pessoa que ligo tanto para algoritmo assim, mas é muito triste às vezes fazer um vídeo e não chegar nas pessoas que gostam do seu trabalho. Assim, porque eu sei que vocês interagem, entendeu? Só que agora, eles quererem entregar são outros 500, né? Não sei também se vocês viram aí nesse vídeo, se eu falei ou não, mas meus óculos, eu mudei de grau, enfim, não consegui... Eu fui no médico para poder tentar fazer uma cirurgia refrativa e meu grau aumentou. E para você fazer cirurgia refrativa, você tem que estar com o grau estabilizado. Então, se ele aumentou, ele não está estabilizado. Então, eu tô de lente agora, enquanto os meus óculos estão lá na ótica para fazer o grau novo.
Mas eu estou tentando me acostumar também a usar mais lente e menos óculos. Mas vamos conversar de Found Your Site, porque agora fofoquei aí. Mas é bom, às vezes, vocês saberem onde eu tô, o momento que eu tô, porque isso influencia muito como a gente sente as leituras. Esse livro aqui, a gente já tem o início ali que eu falei pra vocês, que é uma menina que ela tá nessa... Ela faz um assalto, né? Porque ela precisa roubar uma caixa. Ela foi contratada pra roubar uma caixinha. E nessa caixinha ela descobre que tem um elemento mágico aqui. E o mundo desse livro, gente, ele é muito interessante, tá? Eu vou contar pra vocês que esse livro se assemelha muito ao Brandon Sanderson. E sabe o que é mais engraçado? Que se você entra no Goodreads, tem lá uma baita resenha do Brandon Sanderson sobre Found Your Site, e acho que ele deu 5 estrelas, ele adorou esse livro. E apesar de ter elementos que lembram o Brandon Sanderson, em que sentido? Por exemplo, aqui a gente tem uma menina que ela é uma ladra, e isso me lembra muito a Vin. E eles têm que derrubar um governo nobre, muito Mistborn. Só que o tipo de mágica que a gente tem aqui é uma mágica que me lembra muito Warbreaker, porque a gente coloca uma intenção no objeto, a gente faz aquele objeto acreditar que ele foi feito para fazer uma coisa, enfim. Aqui, por exemplo, um exemplo legal que o livro foi dando no meio do caminho é que, por exemplo, você pega uma ripa de madeira e você faz acreditar que ela é uma ripa de concreto. E aí você usa essa ripa para poder fazer um edifício. Então, enquanto essas inscrições nessa ripa de madeira tiver ali ativa, a gente sabe que o prédio vai se manter de pé, porque ela está acreditando que ela é uma ripa de concreto, que ela é uma estrutura de concreto. Então, você faz os objetos acreditarem que eles são de certa forma e você usa eles. E eu esqueci o nome, aqui eles usam inscrições, mas tem um nome específico para isso, é SIG ou alguma coisa, enfim. Só que esse tipo de magia, esse tipo, não é bem magia, né? É magia, esse tipo de coisa que eles usam, na verdade é uma adaptação de um povo que viveu há muito tempo, que eu acho que chamam hierofantes, alguma coisa assim, tá, gente? Que os nomes são muito confusos aqui. Que eles usavam isso, só que essa tecnologia que a gente tem hoje em dia é como se fosse uma parte piorada do que esse povo fazia. Então, a Sansa, que é a nossa personagem principal, vai se juntar com uma galera aqui e ela vai tentar descobrir os segredos, porque esse objeto que ela tá ali é um objeto dessa galera que é lá de trás, que são as pessoas que desenvolveram esse tipo de tecnologia, magia. Um dos personagens que eu mais gostei aqui é claro que é o rabugento do urso, que ele é um escritor. Ele é uma dessas pessoas aí que tem essa habilidade de fazer inscrições. E, gente, se eu poderia te fazer entender o que seriam essas inscrições, imagina um código de programação. Se você é programador, enfim, qualquer coisa assim, você vai entender que, para você chegar no final que você quer, todos aqueles códigos, todas aquelas coisas, eles têm que estar alinhados de forma 100% certa para você chegar naquele objetivo final, que é programar o que você precisa. As inscrições é assim também. E aí tá onde mora a maior divergência entre o Warbreaker, vamos colocar assim, e esse livro. Porque o Warbreaker, de certa forma, você também coloca intenção em objetos. Só que isso vai mais do poder que tem dentro de você e você colocar a intenção naquele objeto do que, de fato, em alguma programação. Aqui a gente vai ter programação, basicamente isso. Só que não nesses termos que eu tô falando pra você, isso é só pra você entender. Então, uma coisa que eu falei nos stories é que você pode pegar uma coisa e copiar. Ou você pode pegar uma coisa, se basear e fazer algo completamente novo. Isso daqui é algo completamente novo. O autor foi muito inteligente em conseguir trazer isso em um livro que talvez tenha elementos que você já conhece, mas que ainda assim conseguiu ser inovador. Então, de todos os livros que a gente leu aqui, eu acho que esse daqui tem um sistema de magia que mais se assemelha a algo que eu gosto nos dias de hoje. E é muito bom achar isso em um autor que não seja o Brandon Sanderson, porque você começa a ficar muito preso num autor só. E agora que falta um livro para ler do Brandon Sanderson, e aí, o que eu vou fazer da minha vida? Entendeu? Então eu tenho que achar mais livros de autores que eu gosto, que escrevem do jeito que eu gosto. Esse autor aqui é o Robert Jackson Bennett, e eu acho que ele também escreveu aquele livro The Tainted Cup,
que eu tô doida pra ler. Outra coisa que eu conferi também, realmente dá pra falar que ele pode ter se baseado em Warbreaker ou O Caminho dos Reis, enfim, alguma obra do Brandon, porque esse livro aqui, se eu não me engano, eu conferi as datas, foi de 2018. Em 2018 a gente já tinha O Caminho dos Reis e a gente já tinha Warbreaker. Então, assim, realmente ele pode ter se baseado. E achei engraçado porque, assim, imagina o Brandon Sanderson lendo isso. Ele não se ofendeu, obviamente. E eu acho que deve ser uma faca de dois gumes. É muito legal você ver uma pessoa se baseando numa coisa sua, ou você achar que ela se baseou numa coisa sua. Mas também deve ser muito ruim você ver a pessoa se baseando em uma coisa sua, sabe? Meio assim, eu não sei. Coloca aí a opinião de vocês. O que vocês acham em relação a autores que baseiam em outros autores. E, gente, isso é literatura. Assim, quantas pessoas hoje em dia não se baseiam em Tolkien, em C.S. Lewis, pra escrever hoje em dia? A diferença é que o Brandon Sanderson tá vivo no momento em que ele mesmo tá lendo as coisas que as pessoas estão baseando. E esse foi o primeiro livro que eu li realmente pensando, putz, esse daqui tem um gostinho Brandon Sanderson. Apesar, gente, de não ter nada a ver no sentido narrativa, tá? Eu acho que esse autor aqui, o Robert, ele tem muito menos medo de ser um pouco mais gore. Não é que tem coisas gore, mas tem um pouco, sabe? Enfim, o sistema de magia é semelhante, mas o jeito que ele escreve não é. Entendeu? Eu acho que valeria a pena vocês lerem. E a dica que eu recebi de vocês lá nos stories foi que eu não demorasse muito pra ir pro volume 2 e 3, porque uma coisa que eu senti aqui, isso é verdade. O sistema de magia é muito complexo. Se você fica muito tempo sem ler, por ser muito termo diferente, eu acho que a gente vai acabar perdendo algumas coisas, entendeu? Então, talvez eu continue ainda esse ano de 2025, vamos ver, tá? E aí a gente vai, acho que agora, eu acho que eu terminei tudo que eu tinha pra falar desse livro, tá? A gente vai agora pensar no próximo livro, né, que é Amber Dark. Eu não sei quando eu vou começar ele. Como eu disse, eu tô no dia 22 de outubro. Talvez eu deixe esse livro pra novembro. E aí eu fico até com dó de vocês, porque vocês falam assim, Lorena, cadê seus vídeos no YouTube? É porque eu me enfio em um vídeo que eu tenho que ler 4 livros, entendeu? Grande, pra poder trazer aqui pra vocês. É isso que eu faço. Eu sei que eu posso fazer vídeos mais curtinhos. Vou tentar fazer isso, tá? Fazer uns vídeos mais curtos, enfim, pedir ideias de vocês também lá na caixinha dos stories, vocês me deram. O Amber Dark vai ser um livro que eu vou conseguir trazer muita coisa, porque ele é o último livro, eu acho, publicado dentro da Cosmere, então ele vai ser um livro que eu posso trazer uma opinião geral, tá? Deixa aí embaixo se você já leu também, gente. E se você ainda não deu like no vídeo, é hora de você dar like no vídeo, deixar aquele comentário, tá? Dar um hype no vídeo, pra ajudar a criadora de conteúdo de vocês. Seguinte, deixa eu arrumar vocês aqui. Deve ter umas 3 semanas que eu não atualizo vocês de leitura, até porque eu não tinha começado a leitura de The Islands of Amber Dark, alguma coisa assim. Eu chamo de Amber Dark pra facilitar, tá? Agora, a gente tá no dia 19 de novembro, que é quando eu vou dar esse update aqui, e provavelmente daqui a alguns dias eu vou dar o update final. Por quê? Eu já comecei Amber Dark, tá? E eu comecei na surdina, eu não contei nas redes sociais que eu comecei a ler esse livro. E, assim, é mais porque, não sei, eu não senti vontade de falar dele lá nas outras redes. Eu achei que poderia vir aqui falar aqui pra vocês vão saber minha opinião por aqui. Posso até falar depois um pouquinho lá nos stories e tal, mas o que rolou com esse livro? Esse é um livro que eu coloquei nesse desafio porque quando eu coloquei lá pra vocês votarem em qual livro vocês querem que eu leia, Amber Dark tinha acabado de sair. Ele foi assim, o livro saiu e aí vocês pediram pra... E aí ele saiu e aí eu coloquei pra votação. Porque na realidade, quando ele saiu, eu tava com vontade de ler e eu tive vontade de ler todos esses meses. Só que ele finaliza a Cosmere pra mim. E isso dói meu coração, assim, um pouco, sabe? Eu acho que foram 3 anos que eu fiquei no mundo, no universo. Comecei em português, depois migrei pro inglês. E... não sei, é aquele sentimento assim, eu não quero ler porque eu não quero que acabe. Eu sei que não tá acabando, mas aí você vai ficar up to date, assim, updated com os livros que estão saindo, e aí você fica refém de ler só aquilo que sai, entendeu? Enquanto antes eu tinha a possibilidade de ler todos os livros que eu quisesse da Cosmere, porque tinha um monte que eu ainda não tinha lido. E agora chegou a época de reler esses livros, né? Porque não tem mais livro novo, só tinha Amber Dark. E esse foi, eu acho que o segundo mais votado, mas eu deixei ele por último pra ler.
E o que rolou com esse livro? Esse livro surgiu com o Brandon ali, quando tem um conto. É o Six of the Dusk, eu acho que é o nome do conto mesmo, que é o nome do personagem principal do livro, né? Ele lançou esse conto há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo, gente. E aí, logo na introdução desse livro, ele fala que ele queria ampliar a Cosmere, ele queria expandir o universo, porém, não tinha como ele escrever um livro, um romance, em cima de um conto, porque o conto é muito pequeno. É tipo assim, eu escrevi isso há 10 anos atrás. E aí eu vou fazer com que os meus leitores tenham que buscar um conto para poder entender um livro. Então eu achei a jogada dele muito bem feita, tá? Nesse livro. Porque o que ele fez nesse livro para ele poder ser um livro lido, ele poder ser um livro legível, não é isso que eu quero dizer. Um livro que funciona por si próprio, sabe? Um livro que você pega, você lê o livro de cabo a rabo, você entende. Ele pegou simplesmente esse conto e ele colocou na primeira parte do livro como flashbacks. Então, no livro, a gente já começa com uma introdução de uma personagem que é a Starlight, que eu achei muito legal. Ela é um dragão. É a primeira vez que eu acho que a gente vê um dragão narrando, tá? Assim, de forma mais... Já apareceram outros dragões e ela aparece, ela é bem nova, assim, ainda. No mundo dos dragões, que eles vivem muitos anos, ela é uma dragonete, assim, ela é nova. E aí, começa com esse lado dela, e aí a gente vai pro Six, que é o Six of the Dusk, né, que é o nome dele. E aí a gente vai ter ele no presente, que é o início da história, e voltando a 5 anos atrás, que é o conto que o Brandon tem. Então, assim, você vai ter o conto de novo. No início do livro, inclusive, ele fala que poderia até pular, se você quisesse, essa parte dos contos, se você lembra do conto de quando você leu. Eu mesma não pulei. Eu achei assim, é só na parte 1, gente. Não, eu não pularia, sabe? Eu leria. Mesmo que eu tivesse lido agora, eu acho que eu leria. Ele mudou pequenas coisinhas ali nesse conto em relação à primeira vez do lançamento. Pelo que, assim, foram coisinhas muito básicas que ele mesmo falou. Que se você pular, você vai entender o que eu mudei mesmo sem ler, entendeu? E aí, conta a história basicamente desse lugar que é um planeta e tem várias ilhas, e tem a ilha de Padi, que é uma ilha ali, que ela é toda perigosa, que tem um monte de bicho diferente. E todas as histórias... nessas histórias, a gente vai ver os Aviars, que são as aves. Se você fica ligada na Cosmere, pode ser que tenha aparecido, por um livro aí, um ou outro tipo de ave. E que eu acho muito interessante que ele introduziu isso em outros lugares, mas, ao mesmo tempo, se você nunca tivesse lido nem o conto, não teria problema nenhum, sabe? Bem interessante. E aí tem essa ilha que é super perigosa. E o conto é basicamente isso. Ele entrando nessa ilha e ajudando uma menina ali que tava meio que presa na ilha. E a gente vai acompanhar, na verdade, a evolução tecnológica que depois desses 5 anos, porque como eu disse, né, o conto é 5 anos atrás. Aí a gente acompanha o conto e o presente são 5 anos na frente. Então já houve evolução tecnológica e a gente já vê a Cosmere juntando. Eu vou evitar ao máximo falar... Evitar não. Não vou falar spoiler. Por isso que eu acho que eu não tenho muito o que falar desse livro, a não ser a sensação que eu tenho ao lê-lo, né? Então, não vou falar muito sobre a revolução tecnológica, essas coisas, porque tem a ver com Cosmere de maneira geral. Eu não sei se esse livro se sustentaria ler sozinho. No sentido assim, se eu nunca li nada da Cosmere, eu posso começar com esse? Eu não acho uma boa ideia. Eu acho que você vai entender a história, mas eu não acho que você vai entender a história, entendeu? O panorama geral da história, eu não acho que você vai entender essa parte. Então, vamos ver como é que os lançamentos do Brasil vão ser, porque aí, dependendo dos lançamentos do Brasil, quando ele chegar aqui, já vai ter bastante chão que você já andou. Enfim, até me perdi no que eu tava falando aqui. Mas eu não vou falar muito do livro em si. É isso que você precisa saber, a gente vai acompanhar ele, que ele é um trapper, essa é a palavra que eles usam. É quase como se fosse... Sabe, ele é uma pessoa que foi treinado pra poder entrar nessa ilha de Padi e ele sabe das coisas. Por exemplo, aquele bicho ali mata de tal jeito, aquele treco ali faz tal coisa. Enfim,
E são essas coisas que ele sabe. Só que com a revolução tecnológica, ele acaba ficando um pouco obsoleto o trabalho que ele faz, entendeu? E aí a gente vê muito dessa solidão dele de sentir que ele não tem valor, sabe? Imagina você ter trabalhado a sua vida inteira pra trabalhar em uma coisa, e aí do nada essa coisa para de existir. Então, não é para de existir, essa coisa para de ser essencial para a existência do seu planeta ou da sua comunidade, entendeu? Então a gente vê ali esse dilema dele até ele achar uma nova missão que ele vai se comprometer aí. Qual que é a minha visão lendo esse livro? Eu acho que entre ele e The Sunlit Man, que foi o anterior que eu li, ele é muito melhor. Nossa, mas é muito... Mas assim, gente, desculpa, The Sunlit Man, eu gosto. Eu só não amei muito a ambientação do The Sunlit Man. Mas a ambientação de Amber Dark é muito boa. É muito, muito boa, sabe? É uma delícia você ver o Dusk. Ele é um personagem um pouco mais ranzinza. Você sabe que eu amo o personagem ranzinza. Ele passa uma vibe basicamente igual do Vasher de Warbreaker, assim. De, ai, pra que eu vou gastar a palavra falando? Se eu poderia ficar quieto e descobrir as coisas só escutando, sabe? Ele é essa pessoa. Então eu gosto muito desse personagem. E a Starlight, que é a outra personagem, a dragão, né, Dragoa, Dragonete, ela é uma personagem também, assim, tadinha, ela tem os dilemas dela, sabe? Ela tá enfrentando a vida dela ali, tentando fazer o melhor. Ela foi uma personagem ali que, logo no início, a gente já vê que ela foi meio que exilada dos dragões. E ela tem uns braceletes que fazem com que ela não consiga ter a forma de dragão dela. E é muito triste. Imagina você ser um dragão, você não poder voar, você não poder fazer as coisas que você faz, né? Enfim, bem triste do lado dela. E eu gostei de acompanhar, estou gostando de acompanhar. No momento, eu devo estar mais ou menos em uns 70% do livro. Eu não tenho ele aqui. É um livro que eu quero naquela edição da Dragon Steel, a preta, toda bonitona. Só que eu só consigo essas edições quando eu compro lá de fora. E não estou a fim de importar no momento. Vou ver, assim, mais pra frente como que eu vou fazer isso, se vou comprar quando alguém for viajar, puder trazer pra mim, enfim. Mas eu tenho a versão em e-book. Comprei e-book. Então, assim, a gente fica com o e-book, né, gente? É muito triste não poder ler nele, mas agora, com essas publicações do Brandon lá fora, aconteceu também com The Sunlit Man. Eu não tinha ele em mãos quando eu comecei a ler e quando eu terminei de ler. Só depois que eu terminei de ler que eu consegui ter ele, porque, enfim, minha encomenda... Vocês sabem desse rolê, né? Minha encomenda... O que ia trazer? Meu irmão ia trazer, ele viajou e ia trazer, meu irmão esqueceu. Aliás, não chegou a tempo do meu irmão trazer. E uma outra pessoa foi tentar trazer e a pessoa esqueceu o meu livro. E aí, eu tive que esperar uma terceira pessoa poder ir pra poder trazer meu livro, porque eu comprei lá, entendeu? Não tinha nem como trazer pra cá via correio, enfim, porque eu já tava lá. É isso, gente. Eu usei Amber Dark, tá? Queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse livro e como ele me surpreendeu de forma positiva. E finalizar esse vídeo também, né? Chegamos ao final depois de muitos meses. Eu não sei nem quando eu vou postar esse vídeo, provavelmente em dezembro. Acho que você vai estar vendo esse dezembro. Mas ele durou vários meses aí. Foi um projetinho maior que eu fiz, mas eu fiquei bem satisfeita com ele. Mas vamos lá, eu terminei Amber Dark, tá? Eu falei com vocês que eu ia terminar, ia vir dar um feedback. Não tem muito do livro que eu posso falar pra vocês, a não ser as minhas impressões, que é o que eu fiz na primeira parte aqui. Ele é o livro que finalizou a Cosmere pra mim, né? Que eu finalizei, enfim, de maneira geral, mas o Brandon ainda tá publicando os livros, né? Tem referências, só pra você entender, assim, que eu lembro aqui agora. Claro, Relatos da Guerra das Tempestades, tem. Tem referência a Mistborn e participação também de coisas ali de Mistborn mesmo. Personagens que aparecem principalmente, eu acho que em História Secreta, tá? Tem também Tress, a garota do Mar Esmeralda, também aparece bastante, coisas relacionadas a ela. Coisas que apareceram em Downshard, eu acho que é uma novela do Brandon. Downshard e Ed Dancer, eu acho, as duas. É porque agora a Cosmere já tá misturada. E ela virou, basicamente, nesse livro, uma coisa mais espacial. Porque ele se passa em Shadesmar, né? Que é essa parte do reino
que não é o reino em que eles habitam, mas é um reino ali... Eu não quero falar muito não, porque é um reino que eles conseguem transitar entre um planeta e outro. É isso que vocês precisam saber. E aí a gente aprendeu um pouco mais de Shadesmar, ou Emberdark, que é o nome aqui que eles dão. A gente aprendeu algumas coisas específicas ali de como ele funciona ao redor de cada planeta, enfim. Achei bem interessante essa parte. E eu gostei muito que o Brandon colocou o conto na primeira parte do livro, porque eu não lembrava nada do conto, mas eu só lembrava do Dusk. Mas eu não lembrava muita coisa do conto. Então foi uma forma do Brandon expandir a Cosmere no sentido assim, agora virou uma coisa meio espacial, sabe? Não é só fantasia. Eu acho que ele tá num rumo de uma fantasia, uma ficção científica fantástica. Eu acho que poderia ser esse o nome. E eu não desgosto, não. Eu acho que Star Wars é bem parecido com isso, porque tem fantasia, mas também tem essa parte de ficção científica envolvida ali, né? Apesar de não ser tão científico assim como a Cosmere, ao meu ver, né? Mas eu gostei bastante, gente. Eu acho que eu amei ler. Eu dei, acho que 5 estrelas. Eu não favoritei esse livro. Agora tá ficando mais difícil favoritar livros da Cosmere. O Brandon tem que me surpreender muito. Eu não acho que esse livro foi extremamente surpreendente. Nossa! O que eu mais gostei nele foi o fato de ser em Emberdark, Shadesmar, de maneira geral. Que a gente tem um personagem dragão, que é a Starling, né? Ela é maravilhosa, gente, muito linda. Eu quero ver coisas dela ainda. Claro, a gente tem a aparição do Royd também nessa loucura. Ele sempre aparece nos projetos secretos de alguma forma. E de alguma forma ele sempre tá resolvendo pepino. No sentido assim, ele sempre se enfiou em alguma situação que os personagens principais às vezes estão melhor do que ele, entendeu? Foi uma leitura super válida, acho que foi bom eu ter esperado um pouquinho pra poder ler, porque The Sunlit Man não foi um livro que eu amei muito e eu fiquei com medo do Brandon seguir na mesma linha, sabe? Aí eu falei, ai, será que eu leio? Será que eu não leio? Mas eu li, e eu tô triste, mas feliz. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ter terminado a Cosmere, como que eu me sinto com essa situação aí, e conto pra vocês, tá? Foi esse o vídeo. E tem coisa de Warbreaker também. Ou seja, junta tudo. É o último livro da Cosmere que saiu, então, gente, assim, você já pode esperar que o homem tá juntando tudo ali. Mas, ao mesmo tempo, antes de eu finalizar o vídeo, acho que ele é um livro que se segura sozinho. Se você não conhece nada, eu acho que ainda assim você poderia ler esse livro. Eu acho que ele se segura sozinho. Porque ele explica bastante coisa, tudo que você precisa saber sobre a Cosmere ou saber sobre aquele mundo, ele vai te contar. Pode ser que você ache assim, putz, talvez eu não peguei tanto essa referência, mas você vai entender, tá? Pode ficar tranquilo que você vai entender. Então é isso, pessoal. Agora eu acho que eu acabei. Finalizando esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Pelo amor de Deus, vocês... Por favor, comentem esse vídeo. Demorei muito tempo pra fazer. E se vocês quiserem vídeos parecidos, vocês podem mandar mensagem pra mim lá nas redes vizinhas, que eu sempre tô lá conversando com vocês, principalmente na rede de fotos. Eu converso mais lá. Pra gente fazer uma nova edição. Isso, deixa aí o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal também se você não é inscrito. Um beijo, tchau, tchau!